Queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, eu já começo a live de hoje pedindo desculpas pelo nosso pequeno atraso. Vamos nos organizar cada vez mais, cada vez melhor. É um grande prazer poder conversar com você através dessa ferramenta, através desta live. Eu peço que você nos ajude nesse trabalho envolvendo mais pessoas. Eu sou o pastor Djalma, caso você não me conheça, e tenho um grande prazer de falar da palavra de Deus, das coisas do Senhor, do que tenho aprendido nestes anos. Hoje eu quero falar um pouco sobre este livro aqui, a Bíblia Sagrada, o cânon sagrado, a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos revela a respeito de um mundo espiritual que ele não é revelado através de outros materiais. A Bíblia revela que existe um Deus, um Espírito Santo, um Jesus que morreu por nós na cruz. A Bíblia revela também que há um adversário que o tempo todo peleja contra o povo de Deus. O nome Satanás significa adversário, diabo significa opositor. E este é o arqui-inimigo de Deus, que o tempo todo peleja para destruir a igreja. E a palavra do Senhor, ela que nos dá base para tudo aquilo que nós vamos fazer aqui na terra. Hoje eu quero começar a conversar com você sobre esse assunto, começando pelo livro de João, capítulo 10, no versículo 10. Agora, olhe o que eu quero trazer para você. Com o tempo, nós vamos nos acostumando a falar de livros, versículos, capítulos, mas nós temos que entender que nós estamos falando de um manual revelador de um mundo espiritual que nós temos que colocar em primeiro lugar na nossa vida. Em primeiro lugar na nossa vida. A Bíblia explica a origem de todas as coisas. A Bíblia explica o porquê das batalhas espirituais, dos problemas que enfrentamos no dia a dia, a origem. A Bíblia também revela qual é o plano do diabo, por quanto tempo, não que simboliza no caso cronologicamente, mas a Bíblia cita que haverá um fim para todas as obras do diabo e outras questões que a igreja domina, o mundo não domina. A palavra de Deus diz, o mundo jaz, o mundo está no maligno, mas ele fala a respeito da igreja, que a igreja está no Senhor. Aí surgiu um grande conflito, por quê? A igreja representa Deus, a igreja representa o povo de Deus e a igreja simboliza ser também corpo de Cristo. Enquanto que o mundo representa Satanás, com todos os seus ardis. E o que diz a palavra do Senhor em João 10, 10? Quero que você acompanhe comigo. A palavra do Senhor diz assim, começando, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele também diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Algumas pessoas alegam que o ladrão aqui não é o diabo. Mas eu afirmo a você que aqui a Bíblia está falando do diabo. O Senhor, ele vai dizer a respeito de si, eu sou o bom pastor. E vai falar a respeito do diabo. Ele é ladrão e vai aqui no 12 dizer ele é mercenário. Versículo 12. A palavra do Senhor está revelando como que funciona o mundo espiritual. Quando ele diz que o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir, e que ele, Cristo, veio para que tenhamos vida, aí já está relatado o grande conflito que há, o grande conflito que existe. O ladrão está querendo roubar almas. E o mercenário, da mesma forma, está querendo destruir um exército. E o Senhor diz, eu vim para que você tenha vida. Por quê? Porque estávamos mortos no pecado. A vida que o Senhor se refere é uma vida nova, é uma vida espiritual real. E ela é abundante porque ela jorra.
ela cresce em todos os aspectos, não é apenas uma vida rica financeiramente, mas eu poderia dizer que também. Mas a questão aqui não é essa vida rica, essa vida abundante, é uma vida que jorra para a vida eterna, é uma vida longa, e é importante que nós entendamos. Agora, voltando, onde que o diabo atua? O diabo, ele vai atuar no lugar onde você estiver, onde eu estiver, e de preferência onde eu estiver por mais tempo. De preferência também onde eu baixe minha guarda. Por que eu baixo guarda em alguns lugares? Porque eu me sinto seguro ali. O demônio, ele vai atacar na família, na nossa casa, na igreja, no trabalho. Vai atacar em outros lugares? Sim, mas prioritariamente ele vai escolher esses campos. E quais áreas ele mais vai atuar? Família, saúde, dinheiro. Tem outras áreas? Claro que tem. Mas ele vai procurar trazer na família adultério, ele vai procurar trazer conflitos, separações. É onde o marido perde a paciência com a esposa com o marido, casal com os filhos. Filhos criam traumas e depois de uma certa idade começam a expor esses traumas emocionalmente nas suas atuações. Questão do trabalho. Perseguições no trabalho, frustrações no trabalho, doenças de cunho trabalhista, e muitas dessas têm a ver com a atuação do diabo, principalmente na área emocional, acidentes e muitas outras coisas. Uma gíria, né? Puxar tapete, perseguições, traições. E na igreja? Na minha humilde opinião, na igreja é onde o diabo mais atua. Pode parecer ofensivo, mas não é. Porque é nesse campo onde normalmente as pessoas baixam a guarda. É dentro da igreja que surgem as grandes batalhas, as grandes perseguições, as grandes frustrações, as grandes chateações. E isso faz parte de um convívio onde as pessoas com o tempo vão perceber que quem está dentro de uma igreja, mas está no emocional, que costumamos chamar de carnal, fica magoada com tudo. E se sente muitas vezes preterida, perseguida, não é verdade? E ali tomam decisões carnais, emocionais, baseadas no que estão passando. Não é ofensivo eu dizer a você, irmão, irmã, que são decisões carnais e emocionais. Qualquer um de nós toma. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos orienta a andar em espírito para não fazer a vontade da carne. À medida que nós começamos a andar em espírito, a Bíblia também orienta. Nós vamos perdoar. Não importa o que nos façam, quando estamos em espírito. E quando estamos no nosso emocional, nós guardamos as mágoas, guardamos as tristezas. E em algum momento, obviamente, nós vamos colocar isso para fora sobre a forma de uma mágoa. E é comum as pessoas dizerem, olha, eu não estou magoado, mas está tomando atitudes baseadas na mágoa. Esse também é um viés da atuação do diabo. O diabo, ele vai trabalhar muito no emocional das pessoas, dentro, no íntimo de cada um. E são muitos os cristãos que estão em depressão, estão tendo crises e surtos. São muitos os cristãos que estão feridos, mesmo dentro de uma igreja, estão magoados. E dependendo do que aconteça, essa ferida só vai aumentando. Aí eu quero falar para você a respeito desse espírito maligno, Satanás, que veio para roubar. Roubar o quê? Ele veio para roubar aquilo que não se pode carregar fisicamente, mas que tem um valor inestimável no mundo espiritual. Ele veio roubar amizades, paz. Ele veio roubar tranquilidade. A Bíblia diz que ele também veio para matar. E aqui é bastante extensa essa gama do matar. Ele veio para matar fisicamente também, sim. Há pessoas que num assalto tiram a vida do outro. Há pessoas amigas que numa questão de um homicídio tiram a vida um do outro. As agressões. Ele veio sim para matar espiritualmente também.
e a palavra do Senhor diz também que ele veio para destruir. É muito extenso tudo isso, e eu estou procurando até resumir um pouco para que a live não fique muito longa, mas ele veio para destruir amizades, como também já falei a respeito de matar, destruir amizades e amigos, destruir relacionamentos dentro de uma igreja, no lar, em todos os outros lugares. Estou falando da igreja agora. Ele veio para destruir a harmonia que há dentro de uma igreja. Ele veio para destruir os grupos de louvor, grupos de estudo, todos os tipos de grupos. Ele veio para destruir. E o alvo primário dele é a igreja. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está no maligno. A Bíblia diz que o mundo já está condenado, a igreja não. O apóstolo Paulo, numa passagem extraordinária que eu quero acrescentar também, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 3, ele dá o seguinte conselho para Timóteo. Ele diz assim: tu, pois, sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Eu gosto muito desta versão, porque o apóstolo Paulo, ele, com a experiência militar que possuía, em pouco tempo ele percebeu haver um conflito militar, chega a ser bélico, mas no mundo espiritual. O apóstolo Paulo, então, ele orienta Timóteo de um modo espiritual, e ele diz para Timóteo: tu, pois, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Por que ele vai comparar com um bom soldado de Cristo? Porque existe uma guerra acontecendo aqui. Existe uma batalha acontecendo aqui. E ele usa o termo que temos que militar legitimamente, ou seja, dentro das regras da guerra. Porque o Senhor, segundo o apóstolo Paulo, nos alistou para uma guerra. E é aí que eu quero trazer esta fala até você. Você foi alistado, você foi alistada para uma guerra. E o nosso adversário, Satanás, ele possui um regimento especializado em desanimar soldados. Ele possui estratégias extraordinárias, astutas, para parar pessoas. Olhe bem, a palavra de Deus diz assim: não foi você que me escolheu, diz o Senhor. Eu te escolhi e te nomeei. O nomear aqui é como se Deus nos desse cargos militares, funções militares, como soldado, cabo, tenente, sargento. Você é um militar do Senhor, uma militar do Senhor. Tá, mas nós temos, infelizmente, adversários que conseguem nos parar. Sabia que quando Deus, me permita chegar mais perto, quando Deus quer operar um milagre, ele vai usar uma pessoa. Quando Deus quer salvar uma vida, ele vai usar uma pessoa. Quando Deus quer levar uma mensagem para alguém, ele vai usar uma pessoa. Só que o número dos obreiros, segundo a Bíblia, é pequeno. Há pessoas que, obviamente, se colocam à disposição de Deus para guerrear. E há pessoas que, por algum motivo, acham que elas não precisam se colocar à disposição de Deus para guerrear, mas elas ficam numa posição secundária. Agora, olha o que a palavra de Deus nos orienta. Existe um termo chamado galardão. E o que é o galardão? É um prêmio dado pelo desempenho dos filhos de Deus aqui na terra. Esse desempenho não é apenas o fato de eu ser um bom cristão, uma pessoa que não rouba, não fuma, não mente. Não é nesse aspecto, porque isso são obrigações do cristão. O texto fala a respeito dos que guerreiam,
dos que lutam, que arriscam suas vidas, deixam a zona de conforto. E essas pessoas abrem mão, muitas vezes, da sua própria vida para viver a vida do Senhor. O Senhor diz que haverá um prêmio para essas pessoas. O grande problema é em que o diabo, volta a falar dele, ele não desiste de uma vida quando ela é promovida, por exemplo, a funções maiores. Antes era membro da igreja, agora é pastor de uma igreja. Nesse momento, o diabo designa outros demônios para atuar sobre a vida dessas pessoas também. E eu quero que você preste muita atenção nessa live. Olhe bem, até para alguém assistir essa live é uma guerra. O diabo luta com todas as forças para ninguém assistir essa live. Eu vejo aqui, quero agradecer, mas hoje eu quero ler, pelo menos alguns nomes, a nossa querida irmã Raquel, Guido, que Deus abençoe a vida de vocês, Ismael, que Deus abençoe a vida de vocês, e outros que estão aqui, mas eu não vou ficar ao mesmo tempo olhando para lá, olhando para você, que eu possa acabar me perdendo um pouco, mas eu quero agradecer a todos vocês que estão participando desta live. E nós continuamos o assunto, mesmo quando uma pessoa, ela já está numa função maior dentro de uma igreja, ela continua sendo alvo. Agora, mais uma vez eu quero chamar a sua atenção. Você sabia que agora há uma batalha espiritual para você continuar assistindo? Que há uma batalha espiritual dentro da tua casa, com a sua família, há uma batalha espiritual. Na tua história, há uma batalha espiritual. O diabo é aquele que procura impedir que você, que eu, estejamos numa igreja, que nós continuemos crescendo no ministério. E todo dia ele fala, por exemplo, você não vai conseguir, a porta não vai abrir, você não pode, você não tem, ou não é? E não é uma guerra? E você percebeu que nos últimos meses, principalmente, nos últimos anos, mas eu diria que esses meses está mais acentuado, a questão da ansiedade. Existe a ansiedade patológica, existe, e existe a ansiedade espiritual também. Esta ansiedade, principalmente a pós-pandêmica, ela é uma ansiedade patológica, está derrubando muitas pessoas. Mas tem um detalhe, a ansiedade não é um diagnóstico novo, ela já está prevista na Bíblia. A palavra do Senhor diz assim, lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Brasil é considerado hoje o país que possui o maior número de pessoas com crises de ansiedade, com ansiedade, que é diferente. Muitos brasileiros, e hoje um grande percentual, estão vivendo crises, vivendo momentos de ansiedade. É como se ficasse preocupado o tempo todo com alguma coisa. Em algum momento está mais preocupado, em outro momento está menos preocupado, mas está o tempo todo preocupado. E isso começa a gerar uma série de outros problemas emocionais e de saúde para a população brasileira. Esta também é uma guerra espiritual. Nós estamos com medo de perder, nós estamos com medo de fracassar, nós estamos com medo de não chegar em primeiro lugar, nós estamos com medo de não. E é esse medo que vem destruindo famílias, que vem destruindo igrejas. Vou te falar de igreja. Muitas denominações fecharam durante o período da pandemia. E óbvio, há um texto bíblico que diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas aqui não está falando a respeito das denominações. Muitas denominações fecharam. Muitos pastores entraram em crise. E isso é batalha espiritual. A igreja precisa levar muitíssimo a sério a batalha espiritual. E qual é a grande arma contra a batalha espiritual? A fé. A fé é a arma fundamental para combatermos esta batalha espiritual. E a palavra do Senhor diz assim,
A fé vem pelo ouvir. É ou não é? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Ou seja, ouvir pregações. Você já percebeu a luta que é para ouvir pregações? Há pessoas que, inclusive, são líderes, que não querem ouvir pregações, mas querem ministrar. Ministram, só que uma ministração fraca, uma ministração sem fundamento, sem base. Não que todos os ministros estejam ministrando sem base, fundamento, não é. À medida que uma pessoa ouve a palavra de Deus, a fé dela passa a estar num patamar muito superior àqueles que não ouvem a palavra de Deus. Só que a pessoa não percebe. Para ela está a mesma coisa. Talvez ela diga até as mesmas coisas. O que muda? O poder da unção que está sobre ela. A fé, ela age na vida das pessoas. Está dando para entender? A tua oração, a tua ministração, ela tem uma energia completamente diferente. Ela opera o sobrenatural. Ela não é apenas um discurso. Também batalha espiritual. Porque o diabo, à medida que ele consegue afastar pessoas de ouvir pregações, e estas pessoas querem permanecer fazendo a obra de Deus perde muito sim. Porque as pessoas muitas vezes vão falar do que elas acham, do emocional delas. Não estão falando mais na revelação do Espírito. Batalha espiritual. O apóstolo Paulo, quando ele diz para Timóteo, e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Tá? Ou seja, a guerra, ela tem regras, ela possui normas. E a pessoa que vai guerrear, ela precisa entrar dentro dessa visão das regras. Exemplo, a palavra do Senhor diz, esta casta de demônios, Marcos 9, 29, esta casta de demônios não sai, a não ser com jejum e oração. Eu sei, você sabe. E o que o diabo vai fazer então? Impedir pessoas de jejuarem. E é como se não houvesse diferença. Claro que há. Há líderes que não jejuam. E o demônio consegue convencer que tanto faz jejuar como não jejuar. Só que há uma diferença cabal no mundo espiritual. O efeito é completamente diferente. São pessoas que até têm uma aparência, um discurso cristão, mas a autoridade para derrubar demônios, para desvendar onde eles estão escondidos, para guerrear, ela cai por terra. Escute falando em guerrear, dentro da visão. Dentro da igreja vai ser o seu pior campo de batalha. Dentro da igreja. E se você é pastor, se você é líder, se você é um pastor que está chegando agora, por mais que você queira agradar as pessoas, sempre haverão, peço licença a vocês agora um minutinho, sempre haverão pessoas contrárias, sempre haverão pessoas descontentes. Não há como agradar todo mundo. Sempre você vai ter opiniões conflitantes. E você que é membro de igreja, percebeu que é muito comum a gente ficar chateado com alguma coisa, constrangido com outras coisas, incomodado com outras coisas o tempo todo? Qual é o grande segredo? E se o meu povo, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e se o meu povo, que por mim se chama, com fé, se humilhar, com fé, se humilhar, me buscar, se arrepender de seus pecados, aí eu vou ouvir. Presta bem atenção. Vou curar, sarar a sua nação, a sua terra, o lugar onde você vive.
O Senhor, Ele nos ensina que a oração, ela pode mudar o rumo de uma nação. Mas muitas vezes dentro de uma igreja, nem todos estão dispostos a orar. E o Senhor nos ensina mais, perdoar. Se alguém te pede para caminhar uma milha, caminha duas, ou caminhe duas. O que o Senhor está dizendo? Evite conflito, seja pacificador. Por que igrejas dividem? Por que pessoas vão para lá e vão para cá e vão para lá? Eu falo isso, talvez, e quase todas as lives vou repetir, em parte, isso pelo seguinte. Existem as pessoas que Deus, literalmente falando, Ele precisa usar em outro lugar. E Ele vai fazer esta obra. O diabo também faz uso disso para criar confusão. E nós temos que ficar muito atentos, porque nos dias de hoje já existem muitas pessoas que se perderam no caminho. E aí eu quero dizer a você, escuta, onde Deus colocar você, dê fruto. O que é dar fruto? Ame. Você vai perceber que joio e trigo andam juntos. E muitas vezes o joio tem certeza absoluta que é trigo. Mas a palavra do Senhor diz que com o tempo, o fruto denuncia. Então escuta, você é trigo. O teu fruto é bom. Mas é importante que você use esse livro como base para a sua vida. Escute, eu e você já estamos em batalha espiritual. Esses conflitos na família, esses conflitos na igreja, esses conflitos no trabalho, tudo isso já é a batalha espiritual. Se você pelejar, lutar legitimamente, você vence. Mas você também não pode desanimar. Está tendo luta na igreja? Lute. Vença. E fica de pé. Não fique achando que existe um lugar perfeito. Um lugar perfeito. Não existe. Todos os lugares em pouco tempo vão trazer à existência os problemas que existem ali. Por quê? Os problemas estão nas pessoas. E o diabo, Satanás, explora, e muito bem, o problema que está nas pessoas. Hoje a ciência comprova que muitas pessoas trazem traumas da sua infância, da sua adolescência. Passaram situações lá atrás, está ali dentro delas. É um que tem dificuldade em perdoar, porque lá atrás ele foi punido, não foi visto como ele gostaria de ser. É um outro que talvez passou por uma situação de abuso, ele não confia em ninguém e acha então que todo mundo está mentindo e enganando. Todas as pessoas dentro de uma igreja refletem, de alguma forma, alguns resquícios da sua infância, da sua educação. E hoje nós estamos tendo um problema sério com muita gente enferma dentro de igreja. Transferem a culpa para o outro, dificilmente se reconhece como sendo ele a causa do problema. Me permita um parênteses? Você já deve ter lido a história de Jonas. Você percebeu que Jonas, quando o barco estava balançando, ele não culpou os outros. Ele disse, lance a mim no mar, que tudo cessa. E é muito raro alguém reconhecer que aquele problema todo não é por causa do pastor, por causa do músico, por causa daquele irmão, é por causa da própria pessoa. E é raro alguém falar, o problema sou eu. É muito comum alguém eleger terceiros para achar que eles são os culpados. É onde eu quero, mais uma vez, chamar a sua atenção. Você sabe que existe, dentro das igrejas, pessoas que realmente são filhos do Altíssimo, e existem, você sabe que existem. Pessoas que entendem a palavra e equilibram a igreja. São as pessoas de oração,
são as pessoas que não entram em atritos com outros, não importa o que ocorra, ela libera perdão como uma fonte de energia, ela ama, inclusive, aqueles que querem destruí-la. São essas pessoas que mantêm a igreja do Senhor de pé. Não falam mal de ninguém, não importa o que aconteça. São pessoas que imitam Jesus. Você, eu creio, é esta pessoa. Por isso que a sua vida dá certo. Por isso que as portas se abrem. Por isso que o milagre acontece. Por isso que você tem paz de espírito. Por isso que você é frequentador assíduo de cultos. Você não vai por cargo. Você não vai porque vai fazer obra. Você vai porque você é grato. É grata a Deus. Não é verdade? A palavra do Senhor diz assim: alegrei-me, Salmo 122, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha como que é interessante. E ele vai dizer por quê. E eu quero trazer aqui também numa outra linguagem. Nós sabemos que a casa do Senhor é o local onde Deus está. O nosso prazer é estar onde Deus está. Vamos com prazer à casa do Senhor. E ali o inimigo vai manifestar. Vai. E não apenas daquele modo de pessoas gritarem, caírem, nada disso. O inimigo vai manifestar usando pessoas para quererem tirar você daquele lugar. Você está me entendendo? À medida que você guerreia legitimamente, ou seja, estão querendo tirar você da sua denominação, você vai lutar, você vai guerrear. Como? No espírito. Falaram mal de você? Não fale mal também não. Tentaram te derrubar por algum motivo? Não tenta derrubar também não. E não saia da posição. À medida que você resiste, você cresce, você aprende. À medida que você entra no conflito, entra numa crise, é porque você está na carne. Você está no teu emocional, infelizmente, como sendo o guia. Mas à medida que você começa a entender, Deus, Ele vai permitir todo tipo de prova para você ver quem é você e como você está. E à medida que a gente começa a entender isso, não apontamos o dedo. O que é apontar o dedo? É transferir para o outro. É o outro, é ele, é ela. Não. Você precisa entender que existe um demônio real. Existe um diabo que luta. Existe. Na tua casa não tem conflito, não tem luta. Talvez, com raras situações, possa ser que na sua casa não tenha. Amém. Mas normalmente nos lares existem os conflitos. E crente fala bastante. Com muito respeito, agora eu estou falando intimamente entre nós aqui. Fala que é maduro, que aguenta a batalha, que aguenta a luta, mas são poucos os crentes que de fato aguentam a batalha, aguentam a luta. Quando está num púlpito, numa rodinha, às vezes até num grupo de estudo, o discurso é perfeito. A questão é quando está no campo prático da batalha. Agora é luta, agora é batalha, agora é calúnia, agora é perseguição, agora é chateação, agora é frustração, agora é medo, agora é rancor. Agora é que surgem os espirituais. Eles agem de um modo surpreendente. Vou te dar um exemplo. O Senhor diz assim: se alguém te ferir a face, o ferir a face aqui é uma metáfora, dizendo, se você for agredido, entendeu? Se você for atacado, o Senhor diz, dê a outra face. Opa, como assim? Dê a outra face. Ou seja, não se vingue. A tua reação é entregar na mão de Deus, confiar no poder de Deus e não mudar a sua característica. Deus escolhe pessoas como você e como eu, para que a igreja do Senhor continue sendo sal da terra, continue sendo luz do mundo. Eu estou vendo aqui, graças a Deus, os irmãos que estão acompanhando essa live. Peço que para a semana que vem você convide mais pessoas,
quero fazer de você um amigo, uma amiga, um irmão em Cristo. Cada dia possamos estar mais juntos. E agora eu quero orar com você. E eu quero que você ore junto comigo. Amém? Me permita. Soberaníssimo Senhor, nosso Deus e amado Pai, eis aqui, meu Deus, este homem, esta mulher, que o Senhor sabe o porquê de estar assistindo essa live agora. Há pessoas que estão feridas, enfermas espiritualmente, pessoas que no momento em que mais estavam dispostas no ministério, foram perseguidas, foram apedrejadas, pessoas que estão agora com a alma sangrando. E eu levanto, Pai, um clamor pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, pelo ministério deste homem, desta menina, deste moço. Pessoas que, Pai amado, estavam na área do louvor, da pregação, diáconos, diaconisas, membros de igreja. Pessoas que hoje já não estão nem mais querendo estar nos cultos. Alguns estão seletivos quanto a cultos. Mas também temos aqui pessoas que estão em plena guerra, que estão em plena batalha, que não estão terceirizando o que é para eles fazerem. Pessoas que estão entendendo que o demônio tem se levantado e tem dividido igrejas, e tem derrubado crentes, e tem desanimado líderes. Mas à medida que o Senhor abre nossos olhos espirituais, tudo muda. Meu irmão e minha irmã, Deus me mostra você agora aí. Levante-se, volte para o campo de batalha. Ei, você foi ferido sim. Como é difícil alguns reconhecerem que foram feridos. Talvez você saiu, ainda está magoado. Talvez você desistiu e quer encontrar uma batalha mais leve. Ei, escute o que Deus me manda te falar. Você foi provado. Deus permitiu no tempo certo que uma prova viesse sobre a sua vida. Como você está se saindo nesta prova? Muitas vezes deixamos o arado e queremos ir para outro lugar, pegar outro arado mais leve. Vou te contar uma historinha. Um homem, estou dentro da oração, tá? Vou usar o termo homem. Um homem, um dia ele chega para Deus e ele diz assim, é uma parábola, tá? Senhor, eu não aguento mais a minha cruz. O Senhor chega para ele e fala, então vem aqui. Entra nesse quarto escuro. Deixa ali a tua cruz. Procure uma mais leve. E depois você pode seguir. Ele então entra naquele quarto. Deixa a cruz dele num canto. E começa a pegar as outras. E ele pega uma e fala, opa, essa aqui é muito mais pesada. Aí ele pega uma outra e fala, essa daqui é pior ainda. E ele pega uma outra e fala, essa daqui também é muito pesada. Depois de quase uma hora, aquele homem pega uma e ele fala, olha, essa daqui sim, tá vendo? Eu não falei que tinha a cruz muito mais leve? E ele, quando sai daquele quarto, ele fala, Senhor, eu encontrei uma. E o Senhor olha para ele e fala, essa é a mesma que você entrou. Essa é a sua que você estava carregando. E eu quero que o irmão tome posse disso. Não existe um lugar mais fácil, uma cruz mais leve. O que existe é a nossa disposição. Então agora, querido, independentemente do que tenham feito a você, como você esteja se sentindo, se você parou, recomece. Se você desistiu, se levante. Se você está triste, se alegre. Acredita que Deus é contigo. Pai maravilhoso, eu entrego esta oração, Pai, no coração deste homem, desta mulher. Peço que o Senhor pegue, Deus maravilhoso, esta causa, que o Senhor, ó Pai, renove agora
a força do meu irmão, a força da minha irmã. Que o Senhor venha dar vitória a ele, venha dar vitória a ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que neste momento, Pai, esta ferida seja curada, essa dor, Pai glorioso, seja aliviada completamente, seja curada, em nome do Senhor Jesus. Eu estendo as minhas mãos sobre a tua vida, eu profetizo a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre o teu ministério, e eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Alegre o teu coração, porque o Senhor já te fez bem. Deus te abençoe e até a próxima live.